O assunto diz respeito à criação de coisas neste mundo. Existe um Criador e somos chamados a testá-lo. Aquilo que aparece feito aponta para uma atividade que não aparece. Como nos é dito, o que vemos foi feito de coisas que não aparecem. Hebreus 11 versículo 3. Agora, sou solicitado a testar esse princípio. Assim, na carta de Paulo aos Coríntios, ele disse: examinem-se. Antes de tudo, examinem-se, para ver se estão mantendo a sua fé. Testem-se. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? A menos que você não consiga passar no teste. 2 Coríntios 13 versículo 5. Portanto, esta noite queremos testar este princípio, pois ele nos diz que por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1 versículo 3. E essa presença que faz tudo está dentro de nós. Agora devo encontrá-lo e colocá-lo à prova, pois sou chamado para testá-lo. Não diz que ele faz apenas o bem, mas tudo, o bom, mal ou indiferente. Então agora devo realmente testá-lo, essa presença. Digo-lhe que o testei e sei quem ele é. Ele é minha maravilhosa imaginação humana. Esse é Jesus Cristo, e nunca houve outro Cristo. Nunca haverá outro, em minha maravilhosa imaginação humana. Quando digo meu, estou falando de todos nós. Como disse Blake, não conheço nenhum outro cristianismo e nenhum outro evangelho além da liberdade do corpo e da mente para exercer a arte divina da imaginação. Imaginação, um mundo eterno para o qual todos iremos depois que esses corpos mortais vegetais não existirem mais. E então ele acrescenta: os apóstolos não conheciam outro evangelho além desta maravilhosa imaginação humana que cria tudo neste mundo. Agora, como ele cria? John Stuart Mill definiu a causalidade desta maneira. Causalidade, disse ele, é o conjunto de fenômenos cuja ocorrência de alguns fenômenos externos começa a aparecer neste mundo. Para colocar em nossa linguagem, eu diria que causalidade é o conjunto de estados imaginários que implicam a realização daquilo que desejamos. Se agora pudermos colocá-lo em movimento, ativando-o, ele produzirá aquilo que o agenciamento implica. Sua potência está em sua implicação. Agora, você e eu somos confrontados a cada momento com um novo problema. Como disse H. G. Wells, toda a vida ao longo de todas as épocas nada mais é do que uma solução contínua para um problema sintético contínuo. Você e eu pensamos que se eu tivesse apenas X dólares, poderia viver confortavelmente pelo resto de meus dias terrenos. Então eu mapeio tudo. Acho que isso vai dar certo, e mais não vai dar certo. Tenho tudo pronto, então surge algo que penetra em minha configuração maravilhosa, como a inflação ou o imprevisto, e perturba meu maravilhoso. E me faz agora conceber uma solução imaginal para esse problema contínuo. Não encontrarei na eternidade um estado definido, não neste mundo. Então eu acho que se eu tivesse tanto dinheiro eu poderia viver lindamente e de repente não funciona, não cabe, porque alguma coisa penetra, inflação ou isso, aquilo ou aquilo, e de repente o tudo está perturbado, forçando-me agora a usar a minha imaginação, o meu poder criativo, para construir alguma solução imaginária para este novo problema. Este problema sintético é definido no dicionário como a compilação de elementos separados que produz uma nova forma. Então algo penetra na minha forma, e então me força com esta nova forma a conceber uma nova solução para essa forma. Agora é assim que fazemos. Sou confrontado com qualquer problema, não me importa qual seja. Eu olho para o problema, não me esquivo, eu o vejo. Agora, qual é a solução para esse problema? Suponha que eu estivesse na prisão, bem, a solução seria sair da prisão e não ter alguém simplesmente me dispensando por motivos que não preciso saber, mas estou fora da prisão. Estou dormindo em casa e não estou ouvindo ninguém bater na porta para me prender novamente. Se eu não estivesse na prisão e fosse livre, onde dormiria? Eu dormiria em casa.
Pois bem, enquanto estou dormindo na prisão, presumo que estou em casa dormindo. Construo uma cena que implica a realização do meu desejo. Você diz: bem, vai funcionar? Eu sei que funciona. Em São Francisco, há alguns anos, esta senhora levantou-se na plateia e disse: meu irmão foi condenado a 6 meses de trabalhos forçados no exército. Não sei o que ele fez, mas algo que ele fez e ele está condenado. Ele me diz que é inocente. Eu disse: não estou perguntando se ele é inocente ou não. O que você quer? Ela disse: quero que ele seja libertado. Eu disse: se eu fosse você, e ele iria até sua casa se estivesse livre? Ah, sim, ele faria. É exatamente para lá que ele viria. Bem, ela foi para casa e simplesmente imaginou ter ouvido a campainha tocando lá embaixo e imaginou que era seu irmão. Ela desceu correndo as escadas, abriu a porta e aqui está seu irmão, um homem livre. Ela fez isso até assumir todos os tons de realidade que lhe pareciam tão naturais. Uma semana depois, enquanto estava sentada no andar de cima, a campainha tocou e ela desceu correndo, abriu a porta e lá estava seu irmão. Não perguntei como, mas ele recebeu alta. Não sei quem moveu esta ação ou quem o libertou, mas ele não estava fugindo daquela prisão. Se eles simplesmente ouviram o caso novamente e descobriram que cometeram erros, não sei. Só sei que ela se levantou no domingo seguinte na minha audiência em São Francisco e contou essa história. Em uma semana ele estava fora exatamente como ela havia imaginado. Agora, se ela não conhecesse esse princípio, ela teria permanecido em casa, cozinhando e cozinhando por 6 meses, até que ele cumprisse o prazo e então ele estivesse fora. Eu digo a vocês, todos, usem sua imaginação, pois esse é Jesus Cristo e por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1 versículo 3. Você nomeia uma coisa que não foi imaginada inicialmente, apenas nomeia. Diga-me algo neste mundo. Você pode apontar para as montanhas ou para a terra, para as estrelas, mas será que a imaginação está limitada a este nível? Você não consegue conceber níveis e níveis de imaginação? Seu sonho prova isso e suas visões certamente provam isso. Você entra na imaginação divina, igual à imaginação humana, apenas em níveis mais elevados. Todo este vasto mundo é sustentado pela imaginação divina, e a nossa imaginação e a imaginação divina não são duas, mas uma. Estamos em segredo. Então somos chamados a exercitar esse nosso talento, esse poder. Agora, a fé não está completa até que através da experiência se torne experiência. Isto é, neste nível você pode experimentar as grandes promessas de Deus, e Deus é a sua maravilhosa imaginação humana. Você pode, neste nível, experimentar tudo o que ele lhe diz. Tudo o que você deseja, acredite que você tem e você terá. Você pode experimentar isso. Portanto, a fé não está completa até que através da experiência se torne experiência, e então você estará em terreno seguro e poderá caminhar com segurança. Se você conhece um objetivo invisível, algo que é visto de forma diferente, e então você construiu uma determinada cena, um conjunto de estados mentais que implicaria a realização desse objetivo. Então você o ativou, e você entrou bem no centro disso e imaginou que a coisa toda estava acontecendo, e sentiu todos os tons de realidade relativos a isso, e então fechou o livro sobre isso. Então acontece de uma forma que você não imaginou e pareceu entrar no seu mundo através de uma ponte de incidência que você não racionalizou. Você não construiu a ponte. Você simplesmente teve que atravessar essa ponte para cumprir o que fez. Depois de fazer isso, repita e tente novamente, e funcionou, bem, então você está em terreno seguro. Você sabe exatamente o que fazer sempre que se deparar com qualquer problema. Você vê o problema, não se esquiva, olha para ele e então constrói alguma cena imaginária que implicaria a solução, a realização. Depois de ativá-lo, basta deixá-lo cair e deixá-lo vir a este mundo. E acontece. Se você tem tanta certeza disso, pode contá-lo e compartilhá-lo com outras pessoas.
Mas muitos de nós, falo agora da fé cristã, e é tão fatalmente fácil fazer da aceitação do cristianismo um substituto para viver de acordo com ele. Então, eu digo que sou cristão. Tudo bem, você diz que é cristão. Esta noite, só na cidade de Nova York há 1 milhão de pessoas em situação de ajuda humanitária e ouso dizer que 90% deles lhe dirão se lhes perguntar que são cristãos. Então eles aceitam a própria palavra sou cristão, mas não conhecem o início do cristianismo. Pois me disseram que Cristo não está do lado de fora. Você não sabe que Jesus Cristo está em você? É com isso que Paulo nos desafia no capítulo 13 de 2 Coríntios. Se eu disser sim a isso, não poderei procurar nenhum Cristo lá fora. Não posso procurar nada, pois o livro de João me diz que quando ele aparecer, serei como ele. 1 Jó 3 versículo 2. Posso procurar alguém que realmente se pareça comigo? Quando ele aparece eu sou como ele. Bem, é melhor eu começar a procurá-lo agora e Paulo nos diz onde procurá-lo. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? Bem, se ele está em mim e faz todas as coisas, tenho que descobrir o que em mim faz todas as coisas. Então eu descubro, ora, é minha imaginação. Que eu imaginei isso, e que quando eu era menino sonhava em deixar a pequena Barbados, sem escola, sem formação, e vir para a América. Não queria ir para a Inglaterra, não queria ir para nenhuma parte do mundo, só queria a América. Então, quando eu tinha 17 anos, fiquei tão inquieto que meus pais me colocaram no barco, colocaram $600 no bolso e me mandaram para a América, sabendo, assim pensavam, que eu voltaria depois de gastar o dinheiro. Isso não levaria tempo, eles pensaram, gastaria os 600 e voltaria. Bem, isso foi há cerca de 40 anos, e o ano era 1922. Ah, já voltei muitas vezes de férias, mas certamente não para viver. Voltei várias vezes só para ver a família e ter boas férias. Mas isso eu senti quando menino. Eu queria, então comecei a sonhar que iria morar na América. Quando eles voltassem para casa, eu queria ouvir todas as vozes americanas. Vieram ingleses, vieram franceses, veio todo tipo de gente, porque é uma ilhota com navios indo e vindo. Mas foram simplesmente os americanos que me fascinaram. E então, eventualmente, devido ao meu fascínio, tive que vir para a América. Você pode se apaixonar por algo que não me importa o que seja? Então você diz. Bem, eu gostaria de ser e você escolhe. Agora, se você se tornasse assim, como veria o mundo se fosse verdade? Então, em sua imaginação, comece a ver o mundo como você o veria se fosse verdade. Se você fizer isso dessa maneira, nenhum poder no mundo poderá impedi-lo de se tornar isso, mas nenhum poder. Bem, se isso se tornar verdade, você não encontrou Cristo? Ou as palavras das Escrituras são falsas? Por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. Bem, se isso é verdade e eu encontrei em mim um Criador que produziu determinada coisa e eu fiz isso inúmeras vezes. Eu ensinei isso a outros e eles fizeram isso inúmeras vezes, ou não o encontramos? Não descobrimos quem realmente é Jesus Cristo? Agora ouça as palavras. A menos que vocês acreditem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. João 8 versículo 24. Este não é um homem de fora falando com você. Isto é algo que está acontecendo em você, e a menos que eu acredite que sou ele, morro em meus pecados. Oh, eu sei que no mundo de César quando alguém veste as vestes de carne, mesmo tendo experimentado completamente todo o drama de Cristo, quando conta, o mundo simplesmente coloca as mãos sobre os ouvidos para calar esta blasfêmia. Porque eles acreditam firmemente que ele veio de fora, se é que algum dia veio, e que ele veio de fora e morreu há 2000 anos e isso é um fato histórico. Eles não podem acreditar no verdadeiro Jesus Cristo, que quando ele vem a qualquer indivíduo, ele vem dentro desse indivíduo, revelando toda a história conforme registrada nas Escrituras. Quando o indivíduo tem toda a história registrada nele, ou experiências nele, ele sabe quem ele é.
Há apenas uma história e apenas um ser desempenha o papel e esse ser é Deus. Só Deus age e está em todos os seres ou homens existentes. Blake, A Memorable Fence. Somente Deus desempenha esse papel e essa história é contada no Evangelho, que é o cumprimento do Antigo Testamento. Portanto, se o indivíduo tem toda a história se desenrolando dentro dele e se vê escalado para o papel central e que ele não é um espectador observando o drama, ele é o ator central, e somente Deus age, então ele sabe quem ele é. Aí ele sai e conta. Mas enquanto ele estiver vestindo as vestes de carne, eles não ouvirão e dirão a ele: Você tem um demônio. Você deve ter um demônio porque está blasfemando o nome de Deus. Ele disse: Meu pai é aquele a quem vocês chamam de Deus e eu conheço meu pai e vocês não conhecem o seu Deus. Ele conhecia sua origem e seu destino, e ninguém acreditaria nele porque ele usava uma vestimenta de carne. Mas ele sabia que toda a história se desenrolava dentro dele e tudo despertou dentro dele. Aqueles que ouviram isso não esperavam esse tipo de revelação, então simplesmente o excluiriam como alguém que blasfemava o nome de Deus. Mas aqui, dentro de mim, ouço, e a menos que eu acredite que sou ele, continuarei errando o meu alvo na vida, o que significa pecar. Pois pecar significa errar o alvo, errar o objetivo. Portanto, tenho um objetivo e se não acredito que sou realmente o Criador de todas as coisas, e oro a outra pessoa, estou errando o alvo. Portanto, as palavras são: a menos que você acredite que eu sou ele, você morrerá em seus pecados. Então, qualquer um que não acreditar, você vai para a cama esta noite e você deve assumir que já é o que deseja ser. Essa suposição, embora no momento seja negada por sua razão, negada por seus sentidos e seja falsa, se persistir, se transformará em fato. É assim que criamos. Eu crio e faço algo a partir de coisas que não aparecem. Então presumo que sim, e para provar que sou isso em minha mente, trago um círculo de amigos para me parabenizar e permitir que me parabenizem pela minha boa sorte. Aí durmo tendo recebido os parabéns de quem teria empatia comigo se fosse verdade. Então eles realmente acreditam porque agora me parabenizam por terem testemunhado minha boa sorte. Então eu durmo nessa suposição. Acordo amanhã de manhã, estou no mesmo ambiente, mas coloquei as coisas em movimento e agora alguma ponte de incidência, alguma série de eventos aparecerá em meu mundo que me obrigará a atravessar essa ponte até a realização daquilo que presumi. Bom, se acontece e eu repito, e compartilho com outro, o outro tenta e funciona, então que importa o que o mundo pensa? Eu encontrei aquele que o mundo adora como alguém de fora. Eles fazem fotos dele e não se parece com o Criador. Você faz um quadro de Jesus Cristo, pendura-o na parede, curva-se diante dele, e é tão diferente do artista que o pintou ou escreveu, e não é nada disso. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. 1 Jó 3 versículo 2. É isso que nos é dito na primeira epístola de João, sempre que ele aparece, eu sou igual a ele. Portanto, sei por experiência própria que, quando ele aparece, o drama contado nas Escrituras se desenrola dentro de mim. Você é quem desempenha o papel central e só Deus age. Só Deus age e está em todos os seres e homens existentes, por isso ele simplesmente se coloca no centro e desenrola em você o drama eterno, e então você sabe que você é Deus. No ano passado, em São Francisco, pouco antes da primeira reunião, dei 10 palestras, e uma senhora veio até mim e disse: Sabe, o doutor morreu repentinamente. Ele estava sentado em silêncio e de repente caiu e desapareceu. Sempre pensei que você e o doutor eram os maiores do mundo ensinando. Eu não disse nada. Eu não conhecia o doutor. Eu o vi em livrarias quando entrei em livrarias na cidade de Nova York. Eu o conheci casualmente, mas nunca ouvi falar. Ela sentou-se na plateia e eu comecei com o conceito de que o homem é Deus e Deus é homem. O homem é todo imaginação, e Deus é homem, ele existe em nós e nós nele, que o corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Blake.
Depois contei a história de uma senhora que agora partiu deste mundo, como ela teve esta experiência onde estava nesta sala enorme com estes pilares enormes, sozinha, numa cadeira onde ela se sentava. Então ela notou uma carruagem, não puxada por cavalo, automotora, e ela apareceu. Então a porta se abriu e saí com uma pasta e uma capa. Passei por esta porta para esta área enorme e comecei a proclamar o poder de Deus, poder absoluto. E ela disse para si mesma: ora, isso é Neville e ainda assim é Deus. É Neville e é Deus. Neville e é Deus. E então, quando terminei, sem reconhecê-la, virei-me então, como se fosse por hora marcada, a carruagem voltou à vista e entrei e ela desapareceu. Bem, ela ficou tão impressionada que me escreveu a carta e me contou. Eu simplesmente disse a ela que todos estão destinados a descobrir que são Deus, todas as pessoas do mundo. Não há nada além de Deus. Deus concebeu isso. Não havia ninguém para tocá-lo e ele mesmo tocou tudo como se concebesse um poema glorioso que só existe para quem o concebeu, o poeta, e não existe para si mesmo. Mas ele adorou tanto que quer que todos os personagens existam por si mesmos e não encontrando ninguém para interpretá-los, ele se enterra, ele morre para tudo o que ele realmente é e assume as limitações dos personagens. Então ele passa por todas as tribulações e aos poucos desperta em todos os personagens. Agora ele é individualizado, mas ele é Deus. Ele ainda é Neville, o personagem da peça, mas agora é Deus. Ele ainda é John, ainda é Jim, ainda é todo mundo, mas no final das contas ele é Deus. Esta é a história. Bem, ela não voltou depois da reunião para me cumprimentar e nunca mais voltou nas outras 9. Ela ficou tão chocada, mas alguns minutos antes ela me disse que sou o melhor em ensinar a verdade. Ela esperava que eu me adaptasse ao seu pequeno conceito do que é Jesus e do que é Deus, mas não o fiz. Eu fui direto e proclamei com ousadia que todos nós éramos Deus, mas nem todos ainda temos consciência disso, e que nos tornamos conscientes disso quando a história contada nos evangelhos a respeito de Jesus Cristo, que está sepultado em todos, de repente desperta em um indivíduo. Quando ele desperta, a história se desenrola naquele indivíduo e esse indivíduo então sabe que ele é Jesus Cristo. Pois se Cristo está em mim, onde está ele? Vocês não percebem, disse Paulo, que Jesus Cristo está em vocês? A menos que, de fato, vocês não passem no teste, ou 2 Coríntios 13 versículo 5. Então eu faço um teste e comprovo ele nesse nível. Quero ir a algum lugar e não tenho dinheiro, não tenho tempo e as condições ao meu redor negam que eu possa fazê-lo. Então eu me coloco lá de qualquer maneira, como se tivesse feito a viagem, e durmo na suposição de que estou onde estaria se tivesse feito a viagem. Aí tudo muda e obriga a viagem, chega o dinheiro, dá tempo, vem tudo e eu faço a viagem. Então onde está Jesus Cristo? Ele não era minha imaginação? Bem, é isso que as Escrituras ensinam. Mas o homem pegou esta história maravilhosa, personificou-a num pequeno ser, e depois fez dele um pequeno ícone para que todos os homens se curvassem diante de um pequeno Deus feito pelo homem, quando o verdadeiro Deus é a sua maravilhosa imaginação humana, e esse é Deus. Agora, se todas as coisas são feitas por ele, e você pode esta noite imaginar algo que não é um fato agora, e persistir nesse ato imaginário, e amanhã isso se torna um fato, você não o encontrou? Bem, agora, depois de encontrá-lo, não desista dele. Como é dito no final do drama. Agora que você me encontrou, deixe esses homens irem, mas não me deixe ir. No final do drama eles o procuram e ninguém o conhece. Alguém o conhece e ele o trai. Bem, para trair alguém você deve primeiro saber o segredo dessa pessoa. Não posso traí-lo se não souber o seu segredo. Então quem conhece o segredo trai e esse é ele mesmo. É autorrevelado, ele se revela. A menos que Deus se revele, como você o conheceria? Então ele se volta para todos os outros que não o conheciam e diz: agora que você me encontrou, não me deixe ir, mas deixe todos eles irem. Deixe tudo que está lá fora ir embora, mas não me deixe ir.
O drama está dentro de si mesmo. Se eu encontrar em mim mesmo, então não o faça, não importa qual argumento os sábios do mundo me deem, não dê ouvidos se estiver em conflito com o que descobri. Eu encontrei Cristo e Cristo é minha maravilhosa imaginação humana. Posso amanhã esquecer isso e ser penetrado pelos rumores do mundo. Aí de repente o corpo desmorona e eu sofro a penetração porque sou penetrado por algo que perturba o molde. Devo então restabelecer instantaneamente minha harmonia, imaginando como me sentiria se as coisas fossem como eu desejava que fossem para voltar a esse estado. Não consigo impedir a penetração. Estou vivendo neste mundo maravilhoso e fabuloso. Como destacamos na última palestra, para percebê-lo, você deve primeiro penetrar em meu cérebro, portanto, ao mesmo tempo você está dentro de mim e ao mesmo tempo fora e independente da minha percepção. Mas você está dentro de mim. Isso é o suficiente para mim. Se você está dentro de mim, não preciso procurar por você. Tudo me penetra, como cidades e montanhas e rios, tudo, ou eu não teria consciência deles. Deve penetrar em meu cérebro para que eu me torne consciente deles. Assim, no momento da penetração, ele está dentro de você, embora ainda mantenha uma certa independência da minha percepção dele e esteja fora. Agora, se eu tratar essa interpenetração com seriedade, que possibilidades! Não preciso ir a nenhum outro lugar além de onde estou agora para me ajustar a outro lugar. Pois se sou todo imaginação, devo estar onde quer que esteja na imaginação. Então alguém me penetra e eu quero entrar em contato com ele, tudo bem, eu simplesmente me ajusto mentalmente a essa comunhão de que eles estão aqui, não ali. Faço lá aqui então agora, e então me ajusto dentro de mim mesmo a tudo que já me penetrou. Pois se Deus está dentro de mim, existe algum lugar onde Deus não esteja? Não há lugar onde ele não esteja. Então, para onde eu iria para estar onde quero estar? E assim, se tudo me penetra, então simplesmente destacarei aquilo que me penetrou e me ajustarei a isso. Como esta noite, se eu quiser estar em outro lugar deste mundo, vou me ajustar a isso e me colocar lá através da sensação de que sou isso. Como eu saberia que estou lá? Eu vejo o mundo a partir daí e o verei como veria se estivesse lá. Como posso saber que me mudei? O movimento só pode ser detectado por uma mudança de posição em relação a outro objeto. Então, estou aqui e, no que diz respeito ao mundo, não me movi, mas na minha mente me movi porque agora observo o mundo de maneira diferente e vejo-o como veria se estivesse lá, ou ainda que fisicamente, ainda estou aqui. Tudo está aqui porque tudo me penetrou. Então, simplesmente por um ajuste mental, me ajusto para ser o homem que quero ser. Bem, como saberei que fiz esse movimento? Faça com que meus amigos olhem para mim e, se me virem como antes, eu não me movi. Tente de novo. Se agora eles me veem e eu vejo em seus rostos a expressão que implica que eles veem em mim o homem que presumo que sou, eu mudei. Eu mudei de tudo o que eu era para onde agora presumo que estou. Então deixe-os olhar para mim até que eu veja em seus rostos aquilo que implicaria para mim que eles veem em mim aquilo que presumo que sou. Agora, não há outra maneira de saber se você se moveu, pois o movimento não pode ser detectado, exceto por uma mudança de posição em relação a outro objeto. O movimento de um único objeto é estúpido. Eles não saberiam dizer a menos que houvesse um quadro de referência contra o qual ela se movesse. Bem, eu tenho um quadro de referência. Tenho meus amigos neste mundo e eles saberão se alguma coisa acontecer comigo. Se esta noite eu cair morto, haverá um pequeno movimento, e um amigo ligará para outro amigo, e finalmente dezenas saberão que Neville morreu. Então eles saberão. Se por outro lado algo de bom acontecer comigo, eles saberão da mesma forma, aquela pequena reação em cadeia. Um ligará para o outro e dirá: Você sabe o que aconteceu com Neville? Ele fez isso e aconteceu. Todos eles saberão disso. Agora, deixe-me trazer à minha mente um pequeno círculo daqueles que me conhecem.
Estou presumindo agora que sou o que quero ser e então presumo que eles estão olhando para mim, me parabenizando e sentindo empatia por mim. Pois bem, naquele momento, tendo sentido a realidade de tudo o que estou fazendo, deixo de lado. Agora, se acontecer exatamente como imaginei, não encontrei Jesus Cristo? Se ele faz todas as coisas e nunca foi feita nada neste mundo que ele não tenha feito e eu fiz isso, bem, não o encontrei? Quem é ele então? Ele não é minha imaginação? Então eu lhe digo que a minha imaginação, a sua imaginação, é Jesus Cristo. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. E Deus é todo imaginação, e tornando-se homem, ele é a imaginação do homem. Então, o homem é toda imaginação e Deus é homem, e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação que é o próprio Deus. Somente Deus age, ele é o único ator no mundo inteiro. Para que eu possa fazer o papel de um tolo, o tolo perfeito. Posso desempenhar o papel de um homem muito pobre e interpretá-lo lindamente. Posso desempenhar o papel de um homem rico e interpretá-lo. Tudo depende do que eu quero ser neste mundo. Nem todo mundo quer ser rico, e você pode pensar que querem, mas não, na verdade não querem. Eles querem o suficiente para viver e viver bem, mas nem todos estão realmente motivados a ficar ricos. Se forem movidos a enriquecer e não conhecerem esse princípio, permanecerão pobres, porque estão olhando para um Deus externo e tentando coagi-lo a fazer algo por eles, adquirindo mérito. Você pode adquirir todos os méritos do mundo, pode ser tão bom que todo o vasto mundo pensará que você é a melhor pessoa do mundo, e ainda assim continuar sendo o ser que você não quer ser. Você tem que saber quem você realmente é. E nenhum homem realmente se conhece se não conhece o revelador, e o revelador se revela dentro de você como o seu próprio ser. Em minhas experiências, nunca vi outro fazer isso. Eu não era espectador de outro, e eu era o ator que representava o mesmo papel que está escrito nos evangelhos como sendo desempenhado por Jesus Cristo. Então você conta a história enquanto veste essa pequena peça de roupa que se deteriora, e eles ficam simplesmente chocados além da conta. Você parece ser tão blasfemo quando faz essas afirmações ousadas, mas não pode negar o que aconteceu com você. Eu não poderia negar isso, assim como não poderia negar a mais simples evidência dos meus sentidos. Eu sei o que comi esta noite, mas não é tão vívido na minha imaginação quanto as experiências de representar a história dos evangelhos. Se agora revivo o jantar desta noite, ora, ele perde a cor, em tudo, comparado a esses acontecimentos dramáticos que aconteceram em mim há muitos anos. É como se estivessem acontecendo agora, são tão vívidos e reais. Então, eu digo a todos, quem faz tudo em seu mundo, é a sua maravilhosa imaginação humana. Pode parecer uma coisa cruel dizer a alguém que está agora a experienciar algo que não quer que o tenha feito, mas tenho de ser honesto comigo mesmo. Sofri, passei por todos os tipos de dores físicas, mas não pude negar e embora pudesse apontar para algo e dizer: bem, peguei uma gripe. Então peguei uma gripe. Peguei onde? Tudo dentro de mim. Leia o jornal que 40 a 50% do país, bem, isso chegaria a dezenas de milhões de pessoas, então consegui uns 50 milhões ou talvez 80 milhões, não sei, e passei por todas as dores e todas as febres e todo o calor, e perdi 5 quilos, que não recuperei. Mas aprendi uma lição, não posso negar que estou sujeito a tudo o que o homem está sujeito, mesmo tendo vivido o drama de Cristo Jesus. Toda a história se desenrolou dentro de mim, me colocando no personagem central. Mas, apesar disso, tenho que passar por tudo, porque não posso apontar outra causa que não seja a minha própria imaginação, não posso. A causa não pode vir de fora, não me importa o que seja. Se estou com dor esta noite, a causa deve ser rastreada até mim. Como nos é dito em Gálatas 6 versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se zomba. E Deus é minha própria imaginação, então ele não é ridicularizado, como o homem semeia, ele colherá. Você vê lá nas colinas, o gergelim era gergelim,
o milho era milho, o silêncio e a escuridão sabiam, e assim nasce o destino de um homem. Luz da Ásia. Então não posso passar a responsabilidade. Qualquer um que venha até mim me conte uma história, tenho que voltar direto ao ato imaginal daquele ser e tentar de alguma forma resolvê-lo. Então eu digo a vocês aqui, para voltar a citar mais uma vez John Stuart Mill, causação é o agenciamento, e agora vou citá-lo em nossas palavras. O agenciamento de estados mentais, que ocorrendo produz aquilo que o agenciamento implica. Então você cria algum conjunto de estados mentais que implicam que você é o que deseja ser. Agora você entra nesse estado e acredita nele, e você se torna um com ele. Execute todos esses atos internos como se fossem atos externos, e então observe isso acontecer neste mundo. A coisa toda acontecerá. E não pense que você encontrará um ponto de parada neste mundo. Se você viver até os 1000 anos, nunca descobrirá que construiu um pequeno molde que permanecerá imóvel e imperturbável para sempre, porque você está sendo penetrado pela manhã, ao meio-dia e à noite por tudo neste mundo. Então acho que agora preciso estar perfeitamente harmonioso pelo resto dos meus dias e amanhã isso está perturbado, obrigando-me a usar meu talento para construir uma solução imaginal. Então, tendo construído uma solução imaginal, e então está resolvido. Mas não espere encontrar qualquer estado permanente entre agora e o fim, quando partir deste mundo. Posso lhe dizer que você não está abandonando isso. Você o abandona em relação àqueles que não podem segui-lo, mas você não o abandonou. Você entrou em outra parte do mesmo mundo e continuará a fazê-lo até que a história contada no Evangelho se repita em você. Por causa de sua habitação em você, isso será repetido, pois essa é a história de Deus nascendo no homem e despertando no homem. Se ele não estivesse no homem, não poderia ser repetido, mas ele está no homem como a maravilhosa imaginação humana do próprio homem. Então, quando você partir deste mundo antes de vivenciar esta história, não pense que você está morto e morto apenas em relação àqueles que não podem segui-lo. Para você mesmo, você está muito vivo e mais uma vez feito jovem, e não um bebê, mas jovem, com cerca de 20 anos, e em um mundo mais adequado para o trabalho que ainda deve ser feito dentro de você, até que essa coisa irrompa e se desenvolva dentro de você. Depois disso, na próxima vez que você sair de um período de tempo, você deixará esta era completamente e entrará em uma era inteiramente nova, aquela era mencionada nas Escrituras como o reino de Deus. Não tente visualizar o que é porque as imagens da Terra não entrarão para ajudá-lo em nada. É algo totalmente diferente, uma nova vida, um novo ser, um novo corpo. Agora, aqui, trate isso seriamente esta noite, porque está bem neste nível, e você pode provar isso. Antes de nos encontrarmos novamente, você pode provar isso se realmente acreditar. Vivemos de acordo com nossas crenças e falar da boca para fora não é suficiente. Assim como todo o vasto mundo dos cristãos defende o cristianismo da boca para fora e faz dele um substituto para viver de acordo com ele. Não é e deve tornar-se algo vivo dentro de nós. Eu realmente acredito em Cristo? Sim, eu faço. Bem, eu sei quem Ele é. Sim, eu faço. Quem é Ele? Minha maravilhosa imaginação humana. Ele faz tudo no seu mundo? Sim. Pois bem, teste-o e veja. Eu vou. Agora, em vez de dizer que sim e esquecer, terei isso sempre em mente para que, quando confrontado com qualquer problema, simplesmente construa uma solução imaginária que seria a verdadeira solução desse problema, e então entre nessa imagem e permaneça nele como se fosse verdade. Bem, eu vou tentar sempre lembrar quem é o Criador, pois ele faz coisas a partir de coisas que não aparecem e ele mesmo não aparece. Ele é como Mercúrio. Você pode pegá-lo melhor em um sonho. Como disse Fawcett. A imaginação divina, que é Deus, é como a imaginação pura em nós mesmos. Ele vive nas profundezas de nossas almas, subjacente a todas as nossas faculdades, incluindo a percepção, mas ele flui para nossa mente superficial, menos disfarçado na forma de fantasia produtiva.
Então, nessa forma de fantasia criativa e de repente estou sonhando que poderia pegá-lo, e isso é Deus. Pois quem está sonhando isso é Deus. Deus é o sonhador. Todos os sonhos procedem de Deus, seja um sonho diurno ou noturno, e tudo neste mundo foi precedido por um sonho, ou chame-o de ato imaginal. Então você leva a sério e testa, você está convidado a testar. Você que tem uma Bíblia, espero que todos tenham Bíblias, é o capítulo 13 de 2 Coríntios, e você encontrará o que eu lhe disse no versículo 5. É um capítulo muito curto, você não pode perder. Examinem-se para ver se estão mantendo sua fé. Testem-se. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? E é afirmado em todas as suas cartas que Cristo em vós é a esperança da glória. Colossenses 1 versículo 2. Não Cristo na história. Bem, agora, se ele faz todas as coisas, então coloque-o à prova esta noite. Agora, vamos entrar no silêncio.